instituição do Ministério Público do Paraná, vamos com grande satisfação inaugurar uma placa comemorativa a este evento. Como nós estamos na Casa da Justiça como um todo, em cujo tribunal nós oficiamos, e como somos vizinhos da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, onde sempre somos recebidos da melhor forma, é com prazer que eu convido Sua Excelência, o ilustre desembargador Luiz Renato Pedroso, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, e o eminente deputado Aníbal Cury, presidente da Igreja Assembleia Legislativa do Paraná, que por gentileza façam o encerramento desta placa. Solicito que, por minha gentileza, o nosso querido capelão, Padre Gustavo, proceda à bênção da placa. Ó Senhor, que na vossa última ceia disseste, fazer isso em minha memória. Em memória, pois, desse centenário, dignai-vos abençoar esta placa, que lembra para todos sempre e para a posteridade a grande festa do centenário. Vosso, ó Pai, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Obrigado. Nessa oportunidade, com prazer, concedemos a palavra à Associação Paranaense do Ministério Público, na pessoa de seu ilustre presidente, promotor de justiça, Milton Riquelme de Macedo. Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Chimim Guimarães, Excelentíssimo Desembargador Luiz Renato Pedroso, digno presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eminente deputado Aníbal Cury, ilustre presidente do Poder Legislativo do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas deste Estado, excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, João Carlos Curtis, que nos honra nesta oportunidade com sua presença, excelentíssimo senhor Dr. Vidal Vagnoni, presidente da Associação do Ministério Público de Santa Catarina, senhores procuradores, senhores promotores, senhores magistrados, procuradores, dignas senhoras que abrilhantam este evento. Senhor deputado Colombino Graçano, presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, é com imensa satisfação que a Associação de Classe do Ministério Público se manifesta neste momento. Esta placa, que hoje foi descerrada neste momento, representa, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento da nossa geração de promotores de justiça a todos quantos contribuíram para que o Ministério Público do Paraná chegasse neste momento em que se encontra. O Ministério Público do Paraná, como todos sabem, ao lado de tantos outros ministérios públicos, executou durante esta quadra da vida nacional a sua vocação, uma instituição que nasceu ao lado do Poder Executivo, mas caminhou por vontade de seus membros para seu destino final, que era ao lado do povo do qual é seu defensor. Esperamos que neste momento, que esta placa materialize mais um marco na nossa existência, que o Ministério Público, daqui a poucos anos, estejamos comemorando novamente o Ministério Público do terceiro milênio, e certamente, sob a condução de nossos dirigentes, estaremos novamente aqui comemorando o fortalecimento de nossa instituição, que cumprirá o seu mistério final, que é a defesa do povo paranaense. Muito obrigado. Agradeço e convido a todos para passarmos até o auditório para a sessão solene que terá início dentro de alguns minutos. Atenção de Deus, declaro aberta esta sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Paraná, especialmente convocada para as comemorações alusivas ao centenário de instalação do Ministério Público do Estado do Paraná.
Com grande honra para o Ministério Público do Estado do Paraná, anuncio a composição da mesa. O excelentíssimo senhor governador do Estado, advogado Roberto Requião. Excelentíssimo senhor deputado Aníbal Cury, ilustre presidente da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Renato Pedroso, eminente presidente da Excelentíssimo senhor doutor João Cândido Ferreira da Cunha Pereira, digno presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado. Do excelentíssimo senhor desembargador Eros Gradowski, excelentíssimo senhor deputado estadual Columbino Graçano, ilustre presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo. Do excelentíssimo senhor Dr. João Carlos Kurtz, eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Do excelentíssimo senhor João Cílio de Macedo, Portugal, ilustre desembargador. Eminente Procurador de Justiça de Santa Catarina, Dr. Vagnoni, eminente presidente da Associação Catarinense do Ministério Público. Excelentíssimo senhor deputado estadual Lindolfo Júnior. O excelentíssimo senhor advogado Dálio Zipim Filho, representando o excelentíssimo senhor Júlio Assunção Malhadas, presidente do Egrégio Instituto dos Advogados do Paraná. O ilustre pastor Pimentel, da Assembleia de Deus. O ilustre advogado Paulo Henrique de Arruda Gonçalves, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Paraná. Solicito também que, por minha gentileza, o eminente Dr. Tadaaki Hirose, diretor-chefe da Justiça Federal no Paraná, que também tome assento à mesa, por gentileza. Por igual ao excelentíssimo senhor Dr. Darcy Nasser Melo, juiz do Egrégio Tribunal de Alçada, e neste ato representando o seu ilustre presidente, juiz Francisco José Ferreira Muniz. O eminente juiz Luiz César, digno presidente eleito da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná. O excelentíssimo senhor promotor de justiça Milton Riquelme de Macedo, presidente da nossa querida Associação Paranaense do Ministério Público. Peço também às demais ilustres personalidades que nos honram com suas presenças, que se considerem integrantes também da nossa mesa. Convido agora a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional pela banda de música da Polícia Militar.
modalidades integrantes da mesa, excelentíssimos senhores procuradores de justiça, componentes do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado, excelentíssimos senhores promotores de justiça, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos senhores juízes do Tribunal de Alçada, excelentíssimos senhores juízes de direito, excelentíssimos senhores advogados, gentis senhoras e meus senhores. Quando a gloriosa instituição do Ministério Público deste Estado comemora o ano do centenário de sua instalação no Paraná, quero com grande satisfação conceder a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Paulo Henrique de Arruda Gonçalves, que falará em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Paraná. Excelentíssimo professor Luiz Guimarães, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, excelentíssimo Dr. Roberto Requião, governador do Estado, excelentíssimo deputado Aníbal Cury, presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo desembargador Luiz Renato Pedroso, presidente do Tribunal de Justiça, e demais autoridades presentes, fui honrado com a indicação do meu nome para ter nessa oportunidade homenagear a classe do Ministério Público em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Paraná. Duas fortes razões justificam a admiração que a sociedade deve ter por esta operosa classe profissional. A primeira delas é de natureza histórica, a segunda é de natureza sócio-político-jurídica. A razão histórica é porque existem vestígios da existência de uma instituição muito semelhante, possivelmente, ao Ministério Público, embora com estrutura e organização diferentes das que se encontram hoje em dia, já no Egito, há 4.000 anos atrás. É interessante, porque também me deparei com esse texto, que algumas funções que eram na ocasião desempenhadas por esse personagem, mais ou menos tinham as seguintes finalidades. Chamavam esse personagem de língua e olhos do rei do país, pessoa que castiga os rebeldes, reprime os violentos, protege os cidadãos pacíficos, acolhe os pedidos do homem justo e verdadeiro, perseguindo o malvado e mentiroso, é o marido da viúva e o pai do órfão, faz ouvir as palavras da acusação, indicando as disposições legais aplicadas em cada caso, e toma parte nas instruções para descobrir a verdade. Vejo, senhores, que muitas das funções institucionais do Ministério Público estão, sem dúvida, retratadas nesse trecho, que faz menção ao personagem que existiu há 4 milênios. Mas é evidente que a instituição do Ministério Público ganhou o formato moderno, não só de representante dos interesses do Estado, que aos poucos ele vai deixando de lado, mas principalmente a função de representante dos interesses da sociedade que pertence, a partir do século XIV, na Idade Média, na França. Parece-me que não há dúvida entre os historiadores de que a França foi o berço da modernidade, da moderna instituição do Ministério Público Universal. E nessa ocasião, vejam Vossas Excelências, com a organização que tinha hoje, o processo inquisitório existente na Idade Média fazia com que o juiz ainda tomasse por iniciativa própria, ex officio, a iniciativa e a função de punir as pessoas. Ao juiz mesmo tomava ele, como já o fizera na fase romana e na fase da civilização grega, que não tiveram, portanto, resquícios importantes a respeito da instituição do Ministério Público. O juiz ainda, nessa fase inquisitória da média idade, tomava as funções de acusador, portanto, perquiridor e persecutor das pessoas que houvessem cometido delito, e ao mesmo tempo lhe cabia a função de julgar os delitos por ele mesmo denunciados e perseguidos. Aos poucos percebeu-se que essa função não poderia ser desempenhada pelo mesmo homem, sob pena de não se conseguir, evidentemente, a isenção e a imparcialidade necessárias. Foi então que se inventou, o que se imaginou, que se pôs em prática a figura do procurador do rei, que de procurador do rei, administrador dos interesses da pessoa do rei e da classe dominante, passou aos poucos a ser o procurador do Estado. Essa posição, que aos poucos foi trazendo uma autonomia à instituição do Ministério Público, sem dúvida nenhuma nascida na França, espalhou-se por toda a Europa, e por ter se espalhado na Europa, chegou ao nosso país, logo nos primórdios do Brasil Colônia,
trazendo para cá, ou vindo para o nosso país, a instituição pela figura dos primeiros colonizadores. Vejo, Vossas Excelências, que ainda nessa fase a organização do Ministério Público ainda era muito rudimentar, mas desenvolveu-se, e rudimentar porque existia a figura até então, e até que se criasse os cursos jurídicos no país, em 1827, a figura dos promotores ainda admitia a existência, como existiam juízes leigos também, a figura dos promotores leigos, até que com a efetivação, com a criação efetiva dos cursos de Direito Jurídico em São Paulo, foi possível regimentar pessoas de melhor qualidade, com maior cultura jurídica, até chegarmos aos autores da Constituição de 1891. E esse centenário justamente leva em conta a promulgação da Constituição Republicana de 1891, em seguida, em julho, da Constituição Estadual do mesmo 1891, e hoje comemoramos o centenário dessas duas instituições. Vejo, Excelências, e eu pretendo ser breve na minha observação, que já essa época, na época em 1890, Aristides Milton, quando fazia referência à instituição do Ministério Público em 1898, referindo, portanto, às funções conferidas a ela pelo texto constitucional de 1890, já dizia dela, e nós vemos nesse texto que ela não se distancia da feição que a instituição tem nos dias de hoje, já dizia ela que se tratava de um órgão sereno e fidelíssimo da lei. Serve de amparo aos cidadãos que carecem de uma proteção especial e, ao mesmo tempo, é sentinela da ordem pública e defensor dos mais elevados interesses da comunhão social. Em linhas gerais, no seu delineamento geral, essas são as funções ainda hoje primacialmente exercidas pela instituição do Ministério Público. Mas é preciso mostrar que se o fato de ser muito antiga a instituição do Ministério Público, serem muito antigas as funções hoje exercidas pelo Ministério Público, também deve-se aliar a importância dessa data e dessa instituição ao fato de que sempre foi reputada uma instituição indispensável ao funcionamento das instituições democráticas. Hoje, inclusive, e vemos no texto da Constituição Federal que é muito mais a função do Ministério Público do que a mera persecução criminal. Hoje o Ministério Público, além da proteção dos incapazes, além da própria proteção da ordem democrática, que é uma atribuição especificamente prevista no texto constitucional ao Ministério Público, ele tem a enorme função moderna de proteção dos interesses coletivos, dos interesses difusos, e esses interesses, de fato, vêm sendo, com muito cuidado, muita atenção e competência, defendidos pelo Ministério Público do Paraná. Nenhum dos presentes tem dúvida da eficiência, da competência e da dedicação com que Vossa Excelência, Procurador-Geral da Justiça, tem se preocupado em dar atendimento às novas atribuições constitucionais do Ministério Público. Todos assistimos aos cuidados com que o Estatuto do Menor e do Adolescente vem sendo posto em prática no nosso Estado. As atenções que se tem dado à instituição ou à proteção dos direitos do consumidor, a proteção que se faz às vítimas de crimes, e essas são todas atividades novas que se atribuem ao Ministério Público. A proteção da ecologia e da natureza, para comparativamente ao que o Ministério Público já exerceu nos seus primórdios, de mero persecutor do crime, mero executor da vontade do Estado, que está hoje absolutamente distanciado, afastando-se da função de defensor do Estado e principalmente assumindo e valorizando a função de protetor da sociedade. A classe dos advogados, entusiasmada com as funções que são atribuídas ao Ministério Público pela Constituição de 88, vem nesse momento irmanar-se a classe festejando os 100 anos da instituição, na certeza de que a dignidade dos seus membros, a competência e a cultura dos seus membros dará cabo, sem dúvida nenhuma, a pretensão, pode-se dizer, um pouco ambiciosa do Constituinte de 1980. Nesta mesma ocasião, rendo uma homenagem, e eu faço às pessoas de membros ilustres do Ministério Público recém-falecidos, que foram o professor Horácio Moraes e Castro Veloso, alçado ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, e o Ivan Henrique, que depois de brilhante carreira do Ministério Público Estadual, foi também levado ao Tribunal da Alçada e também ao Tribunal de Justiça. A classe dos advogados, também pranteada com seus falecimentos, traz esses dois nomes como representativos da qualidade, da eficiência e da competência dos membros desta exemplar instituição. Parafraseando o que já se disse a respeito da universidade, e que se fala muito nos dias de hoje a respeito da pobreza das instituições, é possível até admitirmos que exista alguma espécie de pobreza com respeito à pobreza material na instituição do Ministério Público, na magistratura, na classe dos advogados.
Mas em nenhuma dessas três categorias profissionais é possível admitirmos que ocorra pobreza de ousadia, carência de esperança, ou de alguma maneira pobreza ou deficiência no que diz respeito à esperança que a população repousa nos braços dos membros do Ministério Público, em especial hoje, comemorando seu dia, no sentido de que todas as novas atribuições constitucionais sejam efetivamente cumpridas como é de seu dever. Eu agradeço. Tenho a grande satisfação de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Luiz Renato Pedroso, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, que falará em nome do Poder Judiciário. Senhor Procurador-Geral da Justiça, senhor Governador do Estado, senhor Presidente da nova Assembleia Legislativa, personalidades que compõem a mesa de honra, senhores procuradores, senhores promotores, magistrados e advogados. Ergo-me para falar ao Ministério Público. Levanto-me para fazer a mensagem de saudação em nome do Judiciário de minha terra a esta nobilitante instituição. Seria despiciando que nesse momento desse o testemunho de toda a minha afeição, de toda a minha admiração, consideração e respeito a essa notável instituição. Se não bastassem os laços familiares que me uniram no passado e me unem no presente ao Ministério Público, a prática diuturna da missão jurisdicional me fez compreender, respeitar, assinalar com veemência o desprendimento, o amor e o carinho com que os nobilitantes agentes do Ministério Público exercem a sua missão nas comarcas interioranas, na capital e nos tribunais. Se me calasse nesse momento, se não voltasse ao passado, por certo não faria justiça a um dentre os mais eminentes, talvez, representantes do Ministério Público, que exerceu a sua profissão, morreu no exercício da sua atividade ministerial, amava sobremodo o Ministério Público, definia-o como uma magistratura em pé, vibrante, reta, vertical. A homenagem que presto nesse momento, com reverência, permitam-me todos, a meu saudoso irmão, Inácio Reis de Sotomayor Pedroso, que amava sobremodo o Ministério Público, que honrou sobremodo o Ministério Público. Não lhes trouxe um discurso escrito. Preferia, sim, dar asas ao meu entendimento e ao meu próprio coração, para marcar, assinalar esta data, esta efeméride, que é tão grata a todo o judiciário da minha terra. Mas não posso me furtar a oportunidade de evocar um dos maiores juristas da nossa pátria, que deixou uma página lapidar sobre o Ministério Público, quando comentava a Constituição mais republicana que tivemos, a de 1946. Pontes e Miranda de Saudade. Essencial ao ofício do Ministério Público promover, e esse promover é tão essencial à vida das sociedades contemporâneas, e cada vez o será mais intimamente, que constitui a atividade obrigatória. Dois princípios o governam: o princípio de legalidade, no Brasil, desde 1934, de constitucionalidade, e o de hierarquia funcional. Não há, portanto, possibilidade de se introduzir na estrutura e no regime de tal ofício o princípio de oportunidade, de que tratam a outros respeitos a processualística e a política. O exercício das funções não pode depender de considerações de oportunidade,
Existe Ministério Público, assim na União como nos Estados-membros, e as suas funções têm de ser exercidas. O governador não pode, como o presidente da República também não o poderia, ordenar que em certo caso ou em certas espécies o Ministério Público não promova. A inserção do Ministério Público na tratação institucional da Constituição explica-se pela natureza obrigatória do ofício. Não se pode cercear ou tolher ou dirigir a liberdade de juízo, de pensamento e de ação do Ministério Público. O de que ele se incumbe é de velar pela observância das leis, regulamentos e instruções, na tutela dos interesses do Estado, de certas instituições, de incapazes, de massas e de ausentes. É o órgão ou o conjunto de órgãos pelo qual se exerce o interesse público em que a justiça funciona. A Constituição Cidadã de 1988 deu nova estrutura, deu nova conotação ao Ministério Público, dizendo no artigo 127, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indiscutíveis. Hoje, na celebração eucarística, o apóstolo, o evangelista João, definia, já naqueles idos, a necessidade de se combater a corrupção, quando alguns representantes de categorias profissionais da época em evidência, a ele se dirigiam e diziam: como agiremos, nós que cobramos os impostos, nós que fiscalizamos a ordem pública? E ele lhes respondia, com exação do cumprimento do dever, não cobrando a mais, não extravasando os limites das suas atribuições. Talvez, para o regime democrático, para a dignificação da função pública, para o combate sério à corrupção brasileira, o Ministério Público desempenha o mais importante papel na atividade brasileira. Com essas palavras, senhor procurador, presto em nome do meu tribunal, em nome do Judiciário da minha terra, como seu dirigente maior, o preito da minha homenagem, da minha admiração, da minha consideração, do meu respeito a essa nobre instituição, porque sem ela jamais haverá justiça. Tenho a satisfação de conceder a palavra à excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Sônia Maria Bardelli Silva, que falará em nome da Associação Paranaense do Ministério Público, do Colégio de Procuradores de Justiça e do Ministério Público como instituição. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, Dr. Luiz Chimin Guimarães, em nome de quem saúdo as demais autoridades aqui presentes, prezados colegas, amigos, senhoras e senhores. Hoje, 16 de dezembro de 1991, é um dia de júbilo, de alegria para todos nós, integrantes do Ministério Público do Estado do Paraná. Mas, não só para nós. Quero crer que também o seja para todos aqueles que aspiram em bom funcionamento da justiça do nosso querido Estado. Foi exatamente há 100 anos, em 1891, através do decreto número 1, assinado pelo então governador Generoso Marques, que foi criado o Ministério Público do Estado do Paraná. Herança do Ministério Público da França, como quase todas congêneres nos países do denominado tronco romano-germânico, na feliz classificação de René David, a nossa instituição, não só no Paraná, mas em todo o país, demorou a ser entendida como tal, a ter os seus contornos solidificados. Inicialmente, dada a pouca profissionalização, confundia-se com o judiciário, como se deste fosse um apêndice, tanto que seus primeiros chefes eram oriundos dos tribunais. Posteriormente,
e até décadas recentes, os integrantes do parquê eram considerados como simples acusadores sistemáticos, sem nenhuma função superior de interesse geral. Definitivamente profissionalizado e delineado a partir de 1968, com a proibição expressa da advocacia, o Ministério Público Paranaense, galgando na própria evolução histórica nacional, atingiu e atinge hoje uma posição incontroversa, a de instituição independente defensora do povo. Este é, pois, o seu objetivo: defender os interesses do povo, não mais guardando dependência ou obediência a qualquer outro segmento estatal. A sociedade, e somente a sociedade, é que o Ministério Público moderno deve prestar contas em todas as suas atividades. Mas, se o Ministério Público de hoje, em nossa pátria, atingiu uma maior projeção em termos estruturais, comparativamente aos demais países em desenvolvimento, se atingiu maior respeitabilidade junto à sociedade, afastando a neblina que o encobertava, fazendo-se mais claro e mais necessário. Não podemos olvidar que na complexa evolução, passando por circunstâncias históricas diversificadas e concepções político e filosóficas das mais variadas, tudo em um processo dialético de enredada compreensão, não podemos esquecer, repito, para lembrar tão somente aqueles que em âmbito local e que não mais se encontram em atividade, muito contribuíram para esse processo, surgindo como autênticos referenciais no plano administrativo, intelectual ou de posturas sempre invejáveis. Nomes como os dois saudosos, Dr. Alcides Munhoz Neto, e dos desembargadores Atos Moraes de Castro Veloso, Assir Saldanha de Loyola, Ari Florencio Guimarães e Ivan Ordini, bem como os que, na inatividade, não se desvincularam da instituição, como o Dr. Mário Caraco, desembargador Guilherme de Albuquerque Maranhão, seu irmão, Dr. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, Dr. Murilo Cordeiro, assim como é óbvio, o sempre decano e símbolo de combatividade, Dr. Eduardo Correia Braga. Sem querer fazer culto à pessoa, o que é pertinente dos regimes arbitrários, todos nós sabemos que para atingir metas desejadas, almejadas, a experiência vivida não pode ser marginalizada, já que, como dizia Bernard Shaw, como advertência aplicável ao presente. Os homens tornam-se sábios proporcionalmente, não à sua experiência, mas à sua capacidade para aproveitar a experiência. Ou então, na já milenária herança da cultura chinesa, Confúcio dizia: estuda o passado se quiseres adivinhar o futuro. Portanto, a experiência ligada a cada um destes nomes que fizeram a nossa instituição na terra dos Pinheirais, nesta andança para a construção, dentro dos limites de nossas atuações, de uma situação futura que possa preencher os anseios de todos os comarcanos de nosso querido Estado. Assim, na trabalhosa caminhada, aonde nem sempre a nossa instituição tem merecido a devida compreensão e consideração por outros segmentos do Estado, após as promulgações da Constituição Federal de 1988 e da Constituição Estadual de 1989, nas quais se verificou um verdadeiro salto qualitativo, o Parquê Paranaense passa a apresentar hoje uma estrutura muito mais ampla do que no passado e, com isso, tem enfrentado com êxito inúmeros problemas da sociedade. É bem verdade que muito existe ainda por fazer. Ajustes, evidentemente, devem ser feitos. Inovações
de certo, aplicação. Mas, em linhas gerais, a instituição é hoje sentida positivamente no seio da comunidade paranaense. Para exemplificar, apenas de passagem, tem-se hoje a Promotoria de Acidentes do Trabalho, atividade nova, de longa data reclamada, que tem merecido elogios a nível nacional, sendo já motivo de orgulho para todos nós, porquanto é sabido que nosso país é recordista mundial de crimes camuflados de meros acidentes do trabalho. Tem-se aqui, pois, um setor indispensável, funcionando dentro de suas limitações materiais, acima das expectativas e preenchendo um vazio inexplicável na persecução criminal. Da mesma forma, o atendimento à sociedade como um todo, independentemente da classe social, através das promotorias especializadas de defesa do consumidor, de direito e garantias constitucionais e reparação do dano resultante de crime, de defesa do meio ambiente, de defesa do patrimônio público, das eleitorais, do Centro de Apoio Operacional referente à criança e ao adolescente, todas evidenciando o Ministério Público novo e ativo, realmente interessado em buscar soluções para uma gama imensa de questões que emergem nessa prolongada crise socioeconômica no seio da nossa sofrida sociedade. E, como a maior parte da população é carente sobre todos os aspectos, o que é ininteligível para um país tão rico como o nosso, ou, se for inteligível, como acreditamos que o seja, o momento festivo dispensa maiores comentários. Portanto, tendo em vista a deplorável situação da maior parte da população, o atendimento aos bairros pelas promotorias, além de inusitado, historicamente incomum, é outra tarefa recente incorporada ao Ministério Público do Paraná, que pela sua atuação deve ser cada vez mais aprimorada e implementada. Por igual, já como herança histórica, criação do então Procurador-Geral, Dr. Guilherme de Albuquerque Maranhão, não poderia deixar de mencionar a atuação da Coordenadoria de Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, que nesses seus 13 anos de existência tem recebido constantes elogios por parte de ministros daquelas cortes superiores. Os resultados de sua atuação, os demais conhecidos, podem ser vistos nas mais diversas publicações jurídicas. Por aí se vê que um dos principais instrumentos processuais do Ministério Público é o recurso. O Ministério Público, de longa data, em qualquer grau de jurisdição, já não pode mais, de forma alguma, ser visto como mero órgão secundário, assessor do Poder Judiciário, já que como parte, como custos legis, pelo menos no estado do Paraná, exerce a sua função fiscalizadora com extrema eficiência através dos recursos em todos os níveis processuais. Ou seja, em cada instância, a nível estadual, não existe posição jurídica definitiva contrária ao Ministério Público. O poder decisório estará sempre aí em outro nível, tanto na instância comum como na instância rara. O posicionamento de nossa instituição em matéria de direito não encontra óbices locais. Neste complexo e árduo processo evolutivo, torna-se até despiciento enfatizar a sempre crescente, indispensável e eficaz atuação reivindicatória por parte da Associação Paranaense do Ministério Público. Relembrando, pois, o compreensível e respeitável passado e o inovador presente, é preciso agora encarar o futuro, pois, como dizia Bernanos, o futuro não se suporta, faz-se. E, para tanto, uma visão realista e crítica se torna imperativa. Muito existe, pois, para se manter, mas, o que é natural, muito existe para ser criado, alterado e reivindicado nesta marcha histórica.
criado, alterado e reivindicado com seriedade, direcionado para o atendimento ao povo e não pela simples vontade de modificar, o que é muito próprio dos adeptos da filodoxia e do conhecimento jurídico televisivo. Hipóteses essas últimas que, no caso do Parquê Paranaense, carecem de significância. De início, em termos de perspectivas, urge que o Ministério Público tenha, em futuro próximo, apesar do muito que já foi recentemente feito, instalações de trabalho adequadas, tanto em primeiro como em segundo grau. Sem que se deseje mordomias por descabidas que são, a situação atual ainda não condiz, em termos comparativos, no plano nacional, com a posição do Estado do Paraná. Por outro lado, ninguém discorda, por exemplo, e grave exemplo, que o número de varas criminais em nosso Estado, principalmente em nossa capital, está assustadoramente aquém daquilo que as necessidades concretas exigem. Trata-se de reivindicação de interesse geral, consequência até de mera observação que prescinde de maiores conhecimentos técnicos específicos. O acúmulo de processos criminais é, de fato, um descrédito aos olhos do povo para a justiça como um todo. Os dados aí estão, principalmente no que diz respeito à capital. Não se pode pretender uma persecução criminal exequível, satisfatória, com um número tão acentuadamente reduzido de varas criminais. E não é só. Ainda no plano da persecutio criminis, para que jamais lhe seja impingida a fama de instituição ideologicamente classista, é forçoso que o Ministério Público reivindique, juntamente com a sua associação, um aperfeiçoamento material que permita um combate eficaz aos crimes do colarinho branco, aos crimes falimentares, ao tráfico de drogas e à desvairada corrupção, em regra praticada em grande escala por aqueles que se julgam imunes acima da lei. Para tanto, de imediato, é imprescindível uma estrutura moderna e um sistema interno de informações, de cadastramento e de apoio técnico-pericial sofisticado. Por igual, o setor da execução penal está a merecer maior atenção, tanto no plano das varas de execução como da execução em si, isto é, do sistema penitenciário notoriamente precário. Na esfera civil, urge que seja solidificada a atuação do Ministério Público, reivindicando-se, pelo menos a nível infraconstitucional, uma alteração da legislação em vigor. Ao lado dos interesses solidamente contemplados, a intervenção do fiscal da lei deve ser imposta, verbo gracia, legalmente em todos os casos em que esteja em jogo o dinheiro público, quer da administração direta, quer da administração indireta. Assim, por igual, deve ser pleiteada ampla previsão legal para a nossa atuação em processos que retratem problemas de cunho social. Não guarda mais sentido que a intervenção do Ministério Público permaneça, em alguns casos, sob o crivo de variável tipologia judicial, digamos, ao sabor da jurisprudência. Destaque, as proposições de alterações no plano administrativo, funcional e legal são uma constante e devem não só ser discutidas, mas, se pertinentes, implementadas ou conquistadas. Enfim, nesta ocasião, o centenário de nossa instituição, que não deixa de ser um relevante marco na história do Paraná, encerrando esse apanhado geral, somos induzidos a lembrar a lição de Disraeli, de que, em um país progressista, as mudanças são inevitáveis e contínuas. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, quero também registrar com grande satisfação para o Ministério Público do Paraná a presença do eminente juiz auditor da 5ª Região Militar, Dr. Carlos Augusto Cardoso de Moraes Rego. Igualmente, registro com satisfação a presença entre nós do ilustre comandante-geral da gloriosa Polícia Militar,
Coronel Miguel Estevam Capriotti. A quem agradecemos desde já pela gentileza da sessão da banda daquela corporação. Também noticio o telex assinado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Antônio Araldo Ferraz Alpozo, com o seguinte texto: impossibilitado de comparecer, como eu desejava, às solenidades alusivas à comemoração do centenário de instalação do Ministério Público do Estado do Paraná, devido à apuração da eleição do Conselho Superior do Ministério Público, agradeço a gentileza do convite. Também, o eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. Francisco de Assis Cardoso Lussar, lamentou não poder comparecer a esta festividade. Prezadas personalidades da mesa, ilustres membros do Ministério Público, ilustres magistrados, ilustres advogados, a nossa instituição está em festas, porque comemoramos neste ano de 1991 o centenário de instalação do Ministério Público no Estado do Paraná. Foi um século de muito trabalho, de lutas, e a nossa querida instituição culminou por chegar até a Carta Política de 88, quando, fortalecida, enriquecida, recebeu do Constituinte um instrumental de trabalho de que necessitava para fazer exatamente a defesa dos interesses da sociedade. Na medida em que a Constituição Federal dispõe que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços públicos essenciais aos direitos assegurados na Constituição, adotando, inclusive, os meios necessários para tanto, deu à nossa Carta Política, à instituição do Ministério Público, uma procuração em nome de toda a população. A independência e a autonomia que caracteriza hoje o Ministério Público brasileiro falam por si só. Nós sabemos que a organização futura da paz deve inspirar-se na justiça. Justiça entre os homens, pela distribuição equitativa da riqueza, pela segurança comum, do conforto material e moral, pela adoção de normas de fraternidade social que permitam a todos uma existência efetivamente digna, pela proteção de âmbito internacional dos direitos individuais. A felicidade não é privilégio da fortuna. Esta só tem o direito de existir quando e enquanto posta a serviço do bem-estar geral. A opulência é tão daninha quanto a miséria. Os que vivem da riqueza acumulada são tão nocivos quanto os ociosos. Os que exploram o trabalho do homem, tão criminosos quanto os piores salteadores. Os lucros produzidos por milhões de braços que trabalham não se deverão congelar nas mãos dos ganhadores. A propriedade deverá sofrer as restrições impostas pelo interesse público. Toda pessoa há de ter o mesmo direito a uma vida saudável e honrada, banidos quaisquer dos preconceitos e convenções que a possam humilhar ou diminuir perante os outros homens. Mas toda criatura humana deverá fruir também a ventura da liberdade, liberdade de crença, de palavra, de pensamento, de locomoção, de associação, liberdade de escolher pelo voto da sua consciência cívica e exercício do seu direito de cidadania àqueles a quem deve confiar o governo de sua pátria. Sejam quais forem os percalços a vencer, não há mais como fugir a tais imperativos. E o Ministério Público Nacional, e em particular o Ministério Público do Paraná, está efetivamente engajado nesta luta. Ninguém ignora que, quem sabe, o mais grave dos problemas hoje no Paraná esteja relacionado com o direito de propriedade. Como também não desconhece
que este direito está assegurado na Constituição Federal. Mas a Constituição Federal dedica muitos outros dispositivos ao direito à própria vida. E o problema que está acontecendo não apenas agora no meio rural, mas também nas zonas urbanas do estado do Paraná, em relação aos agricultores que não têm terra para seu amanho e que dela precisam para a sobrevivência própria e da própria família, colocando em xeque o direito de propriedade, tem deveras preocupado e muito, não apenas ao governo do estado, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, mas muito e muito à instituição do Ministério Público. É exatamente nessa dimensão que começamos a peticionar perante o Poder Judiciário para inverter uma velha posição do direito civil, do direito privado em relação ao direito possessório. Quando estão em jogo não apenas vidas, mas outros interesses sociais da mais alta magnitude, é preciso que se pense para refletir-se um pouco mais. O Ministério Público está participando agora em defesa da própria população, sem ferir o direito de propriedade dos litígios envolvendo o direito de propriedade. É esta a nova feição da instituição do Ministério Público. Uma instituição que, sem criar até este presente momento nenhum cargo, além daqueles já existentes há muito tempo, está implantando, para fazer cumprir a letra da Constituição, promotorias de justiça especiais, na espera do momento político oportuno para a criação de novos cargos. São promotores e procuradores de justiça convocados a aumentarem sua carga de trabalho, uma sobrecarga de trabalho, para que possamos efetivamente no Paraná dizer que a nossa instituição está presente e quer fazer com que a Constituição seja cumprida. Essas novas promotorias de justiça, com os promotores dobrando o serviço, estão a contribuir exatamente para a melhoria de qualidade de vida do povo tão sofrido. A Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, por exemplo, a que se referiu pela nossa oradora, é outro pujante exemplo da preocupação que temos, inclusive com a arrecadação do Estado do Paraná. Quando da instalação dessa promotoria, que são palavras do ilustre secretário da Fazenda, somente a sua presença no gabinete da Secretaria da Fazenda contribuiu consideravelmente para o aumento da arrecadação de tributos do Estado, como também contribuiu de modo decisivo para a quebra da potencialidade de crimes que seriam praticados por funcionários desonestos contra a administração pública do Estado do Paraná. A criação da Promotoria de Defesa do Consumidor, onde se realiza uma justiça rápida, eficiente e absolutamente gratuita, tem atendido cerca de 200 pessoas dia somente na capital do Estado. Esta Promotoria de Curitiba, para se ter uma nítida ideia, vem realizando acertos de conflitos entre consumidores e fornecedores de bens e serviços que já atingiram, apenas nos 10 primeiros meses deste ano, a cifra aproximada de 600 milhões de cruzeiros, dando, portanto, ao Ministério Público mais uma parcela de sua contribuição aos interesses da comunidade, aos interesses da sociedade. São apenas alguns aspectos que refiro para que se tenha uma ideia de que o Ministério Público está dando a sua cota de contribuição para que o Brasil possa efetivamente sair do estado de coisas em que se encontra. Estamos perto de uma catástrofe e é preciso que se conjure isso. E nós estamos dando a nossa cota de contribuição. Pode ser ela pequena, mas é uma cota de contribuição que sai da inteligência e do esforço de cada promotor e de cada procurador de justiça desta nova e maravilhosa instituição do Ministério Público, que surgiu de uma antiga e mais velha instituição, que começou há 100 anos atrás e que veio, através das décadas, através de todo esse tempo, trabalhando para que pudéssemos chegar no estágio em que nos encontramos. As dificuldades, é claro, ainda são muitas. A falta quantitativa de pessoal
e somente pela qualidade do nosso pessoal conseguimos superar até aqui, a duras penas, esta dificuldade. A falta de recursos materiais, ninguém ignora, mas como a situação do Brasil e também a do Estado do Paraná, apesar dos excelentes governos que temos tido, nós temos que também pensar que as dificuldades materiais podem existir, mas não significam óbices à nossa atuação. O que nós queremos, isto sim, é levar o nosso trabalho às populações, sobretudo àquelas mais carentes, com as promotorias de justiça das comunidades, onde os promotores, deixando os seus afazeres normais, após um dia de trabalho, comparecem às promotorias de bairro no período da noite. E todos que são convidados a participarem desse trabalho sempre disseram presente. E lá ficam até 10, 11 horas ou até o momento que for necessário para dizer ao povo que nem tudo está perdido. Esta sessão solene, agradecer mais uma vez a honrosa presença nesta Casa do Ministério Público do excelentíssimo senhor governador do Estado, advogado Roberto Requião, do excelentíssimo senhor deputado Aníbal Cury, presidente da Igreja Assembleia Legislativa, do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Renato Pedroso, das demais personalidades que deveras nos honraram com suas presenças, e quero convidar a todos para participarem de uma recepção festiva na sede da Associação Paranaense do Ministério Público, no Centro Comercial Cândido de Abreu, 10º andar, em seguida ao encerramento desta solenidade. Agradeço a todas as pessoas que aqui compareceram, aos integrantes da instituição, aos magistrados, aos advogados, aos eminentes oradores que tão gentilmente saudaram a nossa instituição, às senhoras e a todos os senhores. Convido a todos para ouvirmos em pé a execução do hino do Paraná pela Banda de Polícia Militar do Paraná.